Olá, meus estimados amigos e alunos da Inove Educação. Sejam muito bem-vindos a mais um curso promovido aqui pela Inove, desta feita sobre o tema Advogando em Direito Religioso. Então, a Inove Educação vem com essa perspectiva de democratizar o ensino e, acima de tudo, fornecer subsídios para a prática jurídica em diversas áreas. E hoje vamos adentrar em uma dessas áreas muito importante e atual do nosso cenário jurídico, que é o direito religioso. Mas antes, permitam que eu me apresente a vocês. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Duran, sou advogado associado ao escritório Ferreira, Rosa Romero e Rabelo Advogados, sou professor de Direito na Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, também professor de cursos de prática jurídica na ESA, Escola Superior de Advocacia, aqui da OAB Paraíba, também de cursos para concursos públicos, no Êxitos Concursos, e sou pós-graduado em Direito Público e em Direito Digital. Na minha atuação profissional como advogado, tenho atuado também na advocacia, consultoria e assessoria jurídica para igrejas, organizações e líderes religiosos. Então, tenho labutado também aí de maneira prática no direito religioso, e esse é um tema que eu gosto bastante, essas intersecções entre Estado, religião, direito, e sou membro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, uma organização que visa promover as liberdades civis fundamentais, especialmente a liberdade religiosa, que tem tudo a ver com o tema que vamos tratar aqui nesse curso de extensão. Além disso, sou ouvidor da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Paraíba, também autor de livros e artigos jurídicos. Ao final do curso, vou recomendar aqui alguns livros, inclusive o meu último livro, que é sobre o tema da laicidade e da liberdade de culto, e também tenho alguns artigos publicados no portal Migalhas. Então, depois do curso, você pode pesquisar. E aí, desde já eu peço gentilmente que, se você puder, siga o professor Rafael Duran na minha rede social principal, que é o Instagram. Está aí o @RafaelDuranC e também o QR Code. E lá você verá conteúdo sobre os temas do direito religioso, sobre os outros cursos que estamos promovendo aqui na Inove, entre diversos outros assuntos na área também de direito digital, direito e tecnologia, que são áreas que tenho atuado profissionalmente. Então, me segue e também, se você puder, tira foto aí assistindo a aula, marca o @Inoveeducação, marca também o professor Rafael Duran, que a gente vai ter o maior prazer e a maior honra de repostar. Então, registrada aqui a nossa apresentação, vamos passar para uma perspectiva panorâmica de como se dará o nosso curso sobre advogando em direito religioso. O curso ele está aí separado em 5 pontos, porém nós teremos 3 blocos, cada bloco aqui de aproximadamente 20 minutos para tratar desse tema. Então é um curso rápido, objetivo, direto ao ponto, mas acima de tudo relevante para a nossa prática jurídica. Então, os temas que vamos abordar no nosso curso, vamos começar tratando sobre a questão da religiosidade no Brasil, a fim de que a gente compreenda o direito religioso também como um nicho jurídico de atuação na nossa advocacia.
Em seguida, vamos adentrar no conceito e também na perspectiva de autonomia do direito religioso, enquanto um ramo do direito independente, assim como existe, por exemplo, o direito digital, o direito marítimo, o direito empresarial. Vamos abordar essa perspectiva também do direito religioso. Vamos trazer aqui as diversas áreas de atuação que têm uma conexão com o elemento da religiosidade, portanto, com o direito religioso. Nós vamos também abordar esses pontos e vamos trazer aqui casos concretos, ou seja, o direito religioso na prática e de como você pode enxergar essas atuações em prol de organizações religiosas, de líderes religiosos, como um nicho da sua atuação, sobretudo se você ainda está buscando uma área para atuar, ou até mesmo se você já tem algumas áreas e quer expandir a sua atuação no seu escritório ou na sua advocacia autônoma. Então, vamos compreender a relevância bem como a dimensão do direito religioso como um ramo profissional na prática jurídica. Pois bem, sem mais delongas, vamos iniciar aqui falando acerca da questão da religiosidade no nosso país. Então, eu trouxe aqui alguns gráficos para a gente analisar de alguns estudos, e o que eu quero trazer para vocês aqui inicialmente, à guisa de introdução, é que o povo brasileiro é um povo eminentemente religioso. A religiosidade no Brasil, ela é muito premente desde a fundação do Estado brasileiro, desde a fundação do Brasil ainda, enquanto colônia de Portugal e enquanto império, sempre teve arraigado aqui na nossa terra a religiosidade do ser humano. E essa questão da religiosidade, ela não é relevante apenas para o Brasil. Todas as sociedades, em todos os tempos, sempre conviveram com o fenômeno da religiosidade, na crença de algo que está acima e além de nós, humanos, meros mortais. Então, desde os filósofos clássicos lá na antiguidade, desde os estados antigos, o próprio Estado hebreu, ali com a sua lei mosaica, que serviu como fonte do direito ocidental, ali na perspectiva também do direito romano, quando os próprios imperadores se arvoravam muitas vezes como deuses, sempre a religiosidade esteve presente em todos os períodos da nossa história civilizacional. E no Brasil também não foi diferente. Então, eu trago aqui a título de ilustração um estudo da Global Religion 2023, realizado no ano passado, que constatou que 89% da população brasileira acreditam em Deus ou em algum poder superior. E aí, essas pessoas acreditam em Deus, como está descrito nos livros sagrados, e aqui o Brasil, notadamente a religião cristã, sejam católicos ou evangélicos ou outras correntes, mas que tem ali o livro sagrado, tem a Bíblia, né? Mas também a religião islâmica com o Alcorão, a religião judaica com a Torá, entre diversas outras religiões que acreditam em um Deus conforme está descrito num conjunto de doutrinas, num livro sagrado. Mas há ainda aqueles que acreditam em um poder ou um espírito superior, mas não necessariamente num Deus descrito em um desses livros sagrados, né? Então, há também essa parcela, que compreende aí 19%, segundo esse estudo, e há aqueles que não acreditam em Deus, tampouco em qualquer espírito superior, que na verdade consiste na minoria da população brasileira.
aí em torno de 5%, com base nesse estudo. Atualmente, ainda não foi divulgado os dados relativos à religião com base no censo 2022, mas o censo de 2010, né, que é o último que nós temos esses dados consolidados, aponta que no Brasil cerca de 86% da população brasileira se declaram cristãs e acreditam em Deus, seja da religião católica, seja das diversas denominações evangélicas ou protestantes, sejam de denominações espíritas, enfim. Então, a religiosidade está arraigada no solo brasileiro, faz parte da nossa dimensão cultural, inclusive. Então, para se ter ideia, há diversos municípios que têm nomes ligados à religiosidade, municípios, estados, enfim. Então, São Paulo, Santa Catarina, são inúmeros exemplos que a gente poderia citar aqui para ilustrar, né, que a religiosidade ela é premente na sociedade brasileira. E, naturalmente, isso se reverbera na existência das organizações religiosas. E aí eu trago para vocês uma notícia aqui que saiu na Folha de São Paulo, que traz aí outro estudo demonstrando que, a título de exemplo, os templos evangélicos eles cresceram cerca de 228% em apenas 2 décadas e que atualmente esses templos evangélicos ou protestantes dominam a cena religiosa. Então, o estudo apontou que essa parcela cristã detinha 7 em cada 10 estabelecimentos religiosos no ano de 2021. Então, analisou com 2 décadas atrás, até 2021, e viu aí esse crescimento absoluto e exponencial de igrejas no nosso estado brasileiro. E não só apenas de igrejas, mas quando estamos falando aqui em direito religioso, estamos tratando também das diversas denominações religiosas existentes no Brasil. Então, esse mesmo estudo que a Folha de São Paulo cita, que é um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vai demonstrar que os estabelecimentos religiosos no Brasil passaram ali de 48.927, ou seja, aproximadamente 50 mil no ano de 1998, para 124.529 estabelecimentos. E aí, compreendendo, repito, todas as denominações religiosas, igrejas católicas, evangélicas, templos budistas, terreiros de candomblé, de religiões de matriz africanas, mesquitas islâmicas, sinagogas judaicas, enfim. Esse crescimento foi, acima de tudo, das religiões protestantes, mas também de todas as outras denominações religiosas. Com isso, nós podemos perceber categoricamente que diversas são as organizações religiosas presentes no Estado brasileiro. E é daí que nós adentramos na noção de direito religioso. Então, nós vamos abordar aqui a existência do direito religioso enquanto um ramo necessário para regular todas essas ligações entre esses cidadãos religiosos que constituem a maioria absoluta da população brasileira e também esses templos religiosos que fazem parte de organizações religiosas que têm crescido cada vez mais no nosso país. Então, nós vamos abordar agora
ainda nesse primeiro bloco, alguns motivos que justificam a autonomia do direito religioso como um ramo independente dentro do direito brasileiro. Então, a prioristicamente, eu gostaria de tratar da questão do exercício da cidadania e do respeito à diversidade religiosa. Ora, dispositivos voltados ao exercício da cidadania não devem restringir, mas sim respeitar, ampliar a maneira de ser daqueles que professam uma religião, indicando aí a necessidade de um direito que contempla essa diversidade. Então, defender a autonomia do direito religioso como um ramo autônomo no ordenamento jurídico brasileiro é buscar o exercício da cidadania, ou seja, a prática dos direitos dos cidadãos e também o respeito à diversidade religiosa, compreendendo aí que a religião é um fenômeno multifacetado, diversas são as crenças existentes. Além disso, podemos trazer também a questão da fundamentação constitucional e legal. Então, a autonomia do direito religioso, ela se fundamenta, acima de tudo, na nossa Constituição brasileira, que elenca no rol dos direitos e garantias fundamentais a liberdade religiosa, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, vai trazer, igualmente, a previsão do ensino religioso confessional. Além disso, a legislação infraconstitucional que vai detalhar, que vai trazer aspectos mais pormenorizados relativos ao exercício da liberdade religiosa, a pluralidade religiosa, o respeito ao sentimento religioso. Então a gente vai ter a Constituição, vai ter ali o Acordo Brasil-Santa Sé, firmado entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica Apostólica Romana, que traz ali diretrizes válidas para todas as confissões religiosas presentes no Brasil. A gente vai verificar o Código Civil, que vai trazer a previsão das organizações religiosas como pessoa jurídica de direito privado, lá no seu artigo 44. Nós vamos ver também que religião está dentro do Código Tributário Nacional, além da nossa Constituição também, que vai falar sobre a imunidade dos templos de qualquer culto, a tutela do sentimento religioso presente no Código Penal, entre diversas outras normas que abordam o fenômeno da religiosidade. E por essa razão, nós entendemos a necessidade de autonomia do direito religioso, de estudar de maneira sistemática essas normas, tanto do ponto de vista teórico, acadêmico, mas, acima de tudo, extrair disso tudo uma perspectiva de atuação prática, já que os nossos cursos aqui na Inove são voltados notadamente para a área prática. E aí, eu quero, nesse ponto, antes de encerrar o primeiro bloco, não é, falando aí sobre a autonomia do direito religioso, recomendar desde já, a fim de que você compreenda esse ponto específico, os outros cursos que temos aqui na Inove, que é o curso sobre liberdade religiosa e laicidade do Estado e o curso sobre legislação aplicável às organizações religiosas. Então, todos esses cursos aqui, eles se complementam e certamente vão impulsionar aí o seu estudo e o arcabouço teórico e prático para que você atue de maneira adequada, de uma maneira profícua nessa seara que é o direito religioso. Então, neste ponto, nós vamos encerrar por aqui o nosso primeiro bloco do nosso curso Advogando em Direito Religioso. Vamos retornar no próximo bloco, tratando ainda sobre esses tópicos atinentes à autonomia do direito religioso e depois vamos para a prática. Vamos ver como é que isso se encaixa na rotina jurídica da advocacia, prestando assessoria e consultoria para organizações e líderes religiosos. Então, eu te espero
no segundo bloco para a gente dar continuidade ao estudo desse tema muito importante e muito empolgante, que é o direito religioso. Então, até já!